Caramelo, inquieto, levou sua dona até uma caixa no matagal e salvou 4 gatos abandonados. Caramelo nunca tinha agido assim, latindo sem parar, puxando a roupa de Helena com insistência, andando de um lado para o outro como se estivesse tentando avisar algo urgente. O fim de tarde parecia tranquilo, com o cheiro de terra molhada subindo do chão depois uma garoa leve e o som distante de um forró tocando em alguma casa vizinha. Mas havia algo errado, e Helena sentiu isso no fundo do peito. Sem entender o que estava acontecendo, ela decidiu seguir o cachorro. O que Caramelo encontrou naquele matagal mudaria tudo. Antes de continuar essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa história está chegando. Helena precisou atravessar um terreno cheio de espinhos, restos de lixo e mato alto, enquanto Caramelo abria caminho com uma urgência que ela nunca tinha visto antes. O coração dela começou a bater mais forte a cada passo. E então, ela ouviu um som fraco, quase imperceptível. Um miado. Dentro de uma caixa de papelão velha, rasgada e parcialmente coberta pelo mato, estavam 4 pequenos filhotes de gato, tremendo, famintos e completamente indefesos. Naquele momento, Helena não sabia ainda, mas aquela descoberta simples traria desafios, sacrifícios, mudanças profundas que iriam transformar sua vida, a de seu filho e até mesmo a forma como toda a comunidade ao redor enxergava o cuidado, a solidariedade e o amor pelos animais. E tudo começou com a inquietação de um cachorro que se recusou a ignorar o que ninguém mais viu. Mas o que parecia apenas um resgate, logo se mostraria muito mais difícil do que Helena poderia imaginar. Caramelo nunca tinha agido daquele jeito. Desde cedo, Helena percebeu que havia algo diferente no comportamento do cachorro. Ele não parava quieto, caminhava pela pequena casa de chão batido, arranhava portas e soltava latidos curtos, insistentes, como se estivesse tentando dizer algo importante. O sol começava a se esconder, deixando o céu em tons alaranjados, enquanto o cheiro de café fresco ainda pairava no ar da cozinha simples. Helena tentou ignorar no começo. Achou que fosse apenas mais um daqueles dias em que Caramelo se agitava por qualquer motivo. Mas havia algo nos olhos dele que a incomodava. Um brilho diferente, uma urgência que ela nunca tinha visto antes. Ele puxava levemente a barra do vestido dela, depois corria até a porta, voltava e repetia o gesto. Paulo, sentado em um banco de madeira, observava a cena com certa impaciência. Disse que aquilo era besteira, que o cachorro devia estar querendo comida ou atenção. Helena quase concordou. A vida já era difícil demais para sair, seguindo um cachorro sem motivo claro. Mas Caramelo insistia. Depois de alguns minutos, Helena suspirou fundo e tomou uma decisão. Pegou suas sandálias gastas, abriu a porta e deixou que Caramelo guiasse o caminho. O cachorro saiu na frente imediatamente, andando rápido, olhando para trás a cada poucos passos para garantir que ela o seguia. O caminho levava para um terreno pouco frequentado, cheio de mato alto, restos de lixo e galhos secos espalhados pelo chão. O cheiro de terra molhada ainda era forte por causa da garoa que havia caído mais cedo. O som distante de um rádio tocando música se misturava ao canto dos insetos que começavam a surgir com a chegada da noite. Helena hesitou por um instante. Não gostava daquele lugar. Mas Caramelo entrou sem medo, afastando o mato com o corpo e farejando o chão com intensidade. Ele começou a cavar levemente perto de um amontoado de folha de papelão velho. Foi então que Helena ouviu. Um som fraco, quase perdido no silêncio do matagal. Um miado. Ela se aproximou com cuidado, sentindo o coração acelerar. A cada passo, o som ficava um pouco mais claro. Caramelo continuava cavando e puxando pedaços de papelão com a boca, até revelar uma caixa parcialmente rasgada, escondida entre o mato. Dentro dela, 4 pequenos filhotes de gato estavam encolhidos, tremendo e miando baixo. Seus olhos ainda pareciam frágeis. Seus corpos magros denunciavam um abandono recente. Helena levou a mão à boca, surpresa com o que estava vendo. Por um instante, ela ficou parada, sem saber o que fazer. A realidade bateu forte. Ela mal conseguia manter a casa, dividir a comida com Paulo e cuidar de Caramelo. Como poderia cuidar de mais 4 vidas? Caramelo, no entanto, não hesitou. Ele se aproximou devagar, cheirou os filhotes e se deitou ao lado da caixa, como se estivesse protegendo todos eles. Seus olhos voltaram para Helena, firmes,
cheio de expectativa. Aquele gesto mexeu profundamente com ela. Helena sentiu o peso da decisão, mas também algo mais forte crescendo dentro do peito. Não era apenas pena. Era responsabilidade. Era como se, naquele momento, ignorar aqueles pequenos seres não fosse uma opção. Com cuidado, ela pegou a caixa, tentando não assustar ainda mais os filhotes. Eles miavam mais alto agora, talvez sentindo movimento, talvez pedindo ajuda. O caminho de volta pareceu mais longo. O peso da caixa não era grande, mas o peso da decisão era imenso. Paulo, ao ver Helena chegando com os gatos, arregalou os olhos, claramente surpreso e preocupado. Helena não disse nada de imediato. Apenas entrou na casa, colocou a caixa em um canto protegido e olhou para Caramelo, que se sentou ao lado, atento, como se soubesse que algo importante tinha acabado de começar. Naquele instante, sem perceber completamente, Helena havia dado o primeiro passo em uma jornada que exigiria mais força, mais coragem e mais amor do que ela imaginava ter. A casa parecia menor naquela noite. O espaço simples, que antes acomodava apenas Helena, Paulo e Caramelo, agora precisava acolher também 4 vidas frágeis que dependiam de cuidados constantes. O som dos miados ecoava baixo, preenchendo o ambiente com uma mistura de urgência e delicadeza. Helena improvisou um canto com panos velhos dobrados dentro de uma caixa mais firme, tentando oferecer um pouco de conforto aos filhotes. O cheiro de leite aquecido tomou conta da cozinha. Helena lembrava vagamente de como cuidar de animais pequenos, algo que aprenderá ainda jovem, observando outras mulheres da comunidade. Misturou o pouco leite que tinha com água morna para render mais, mesmo sabendo que não era o ideal. Cada decisão agora vinha acompanhada de dúvida e responsabilidade. Caramelo não saía de perto. Ele observava cada movimento, aproximando o focinho com cuidado, como se entendesse a fragilidade daqueles pequenos seres. Quando Helena tentou alimentar os filhotes, percebeu que não seria fácil. Eles eram muito pequenos, mal conseguiam se manter firmes. Com paciência, ela usou um pedaço de pano limpo para ajudar, deixando que eles sugassem o líquido devagar. Paulo assistia tudo em silêncio, encostado na parede. O incômodo era visível. Ele pensava nos gastos, no trabalho extra, na rotina já apertada que agora parecia prestes a desmoronar. Disse que aquilo não daria certo, que eles não tinham condições. Helena ouviu, mas continuou. Dentro dela havia um conflito difícil de ignorar, uma mistura de medo e determinação. A noite avançou lentamente. Os sons do lado de fora diminuíram, substituídos pelo canto dos grilos e pelo vento leve batendo nas paredes. Dentro da casa, Helena mal conseguiu descansar. A cada pequeno som vindo da caixa, ela se levantava para verificar. Em alguns momentos, sentia um aperto no peito, questionando se tinha feito a escolha certa. Caramelo também não dormia como de costume. Ele se levantava sempre que algum filhote se mexia mais, aproximava-se e deitava novamente, como um guardião silencioso. Em determinado momento, recusou a própria comida, algo que chamou a atenção de Helena. Ela tentou insistir, mas ele apenas olhou para os filhotes e voltou a se deitar ao lado deles. Na manhã seguinte, o cansaço era evidente. O sol entrou pela janela de forma intensa, aquecendo rapidamente o ambiente. O cheiro de terra seca começava a substituir o da chuva do dia anterior. Helena percebeu que precisaria de ajuda. Sozinha, não conseguiria manter aquele ritmo por muito tempo. Decidiu procurar Dona Marta, uma vizinha conhecida por cuidar de animais e sempre disposta a orientar quem precisasse. Caminhou até a casa dela com passos apressados, levando na memória cada detalhe do que havia visto e feito desde a noite anterior. Dona Marta ouviu tudo com atenção. Seus olhos revelavam preocupação, mas também compreensão. Disse que cuidar de filhotes tão pequenos exigia dedicação constante, alimentação adequada e atenção redobrada. Mostrou a Helena como improvisar um método melhor para alimentar os gatos e explicou a importância de mantê-los aquecidos. Helena voltou para casa com novas orientações, mas também com o peso de saber que o caminho seria mais difícil do que imaginava. Ao entrar, encontrou Caramelo exatamente onde havia deixado, ainda vigilante, como se o tempo não tivesse passado para ele. Paulo estava mais quieto. Observava de longe, mas já não reclamava como antes. Havia algo mudando lentamente, ainda que ele não admitisse.
Helena respirou fundo e começou novamente. Agora com mais cuidado, mais atenção e uma sensação crescente de que aquela responsabilidade não era apenas um desafio, mas também uma chance de transformar algo dentro dela mesma. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo dentro da pequena casa. Helena acordava antes mesmo do sol nascer, guiada não mais pelo hábito antigo, mas pelos miados suaves que pediam atenção. O ar da manhã ainda era fresco, e o cheiro de café recém-passado misturava-se ao odor leve dos panos onde os filhotes dormiam. Com as orientações de Dona Marta, Helena passou a cuidar melhor da alimentação. Improvisou um pequeno conta-gotas com o que tinha em casa, permitindo que os filhotes se alimentassem com mais facilidade. Ainda assim, cada refeição era um desafio. Alguns deles eram mais fracos, demoravam mais a reagir, exigindo paciência e delicadeza. Caramelo permanecia sempre por perto. Ele havia assumido um papel que ninguém ensinou, mas que parecia natural. Observava, protegia e, em certos momentos, até aquecia os filhotes com o próprio corpo, deitando-se ao lado da caixa. Sua presença trazia uma sensação de segurança que Helena não conseguia explicar. O calor começou a aumentar com o passar dos dias. O chão da casa ficava mais seco, e o vento quente que entrava pelas frestas fazia Helena se preocupar com o conforto dos pequenos. Ela passou a trocar os panos com mais frequência, mantendo o espaço limpo e arejado. O cuidado constante começou a cobrar seu preço. Uma tarde, enquanto preparava mais uma alimentação, Helena percebeu que um dos filhotes estava mais quieto que o normal. Ele não reagia como os outros, permanecendo encolhido, com respiração fraca. Um aperto tomou conta do peito dela. Sentiu o medo crescer, acompanhado de uma sensação de impotência. Sem perder tempo, decidiu voltar até Dona Marta. O caminho parecia mais longo naquele dia. O sol forte castigava, e o cansaço acumulado tornava cada passo mais pesado. Ao chegar, explicou a situação com voz trêmula. Dona Marta examinou o filhote com cuidado. Disse que aquilo podia acontecer, que alguns eram mais sensíveis, mas que ainda havia o que fazer. Orientou Helena a manter o pequeno mais aquecido, alimentá-lo com maior frequência e observar qualquer mudança. Helena voltou para casa carregando não apenas o filhote, mas também a responsabilidade redobrada. Ao chegar, encontrou Caramelo inquieto, andando de um lado para o outro, como se percebesse que algo não estava bem. Ele se aproximou imediatamente, cheirando o pequeno com cuidado. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Sentou-se ao lado da caixa, segurando o filhote mais fraco nas mãos, tentando mantê-lo aquecido. O silêncio era quebrado apenas pelos sons suaves dos outros gatos, pela respiração leve do pequeno. Paulo observava tudo em silêncio. Pela primeira vez, aproximou-se sem resistência. Sentou-se ao lado de Helena e ficou ali, sem dizer muito. Em um gesto tímido, ofereceu ajuda, segurando um dos outros filhotes enquanto Helena cuidava do mais frágil. Aquele momento marcou uma mudança sutil, mas importante. O que antes era rejeição começava a se transformar em envolvimento. Mesmo sem perceber, Paulo começava a criar um vínculo. Com esforço e dedicação, Helena continuou seguindo as orientações recebidas. A cada pequena reação do filhote, um alívio surgia. Não era uma recuperação imediata, mas havia sinais de melhora. Caramelo permaneceu ao lado durante toda a noite, vigilante, como se compartilhasse da preocupação de Helena. Sua presença constante era um lembrete silencioso de que aquele esforço não era em vão. A rotina seguia difícil, mas agora havia algo diferente no ar. Uma mistura de esperança e união começava a tomar forma dentro daquela casa simples. As semanas avançaram trazendo mudanças que, aos poucos, começaram a ser visíveis. Os filhotes já não eram tão frágeis quanto no início. Seus olhos estavam mais atentos, os movimentos mais firmes, e os miados ganharam força, preenchendo a casa com uma energia nova. Helena observava cada pequeno progresso como uma vitória conquistada com esforço. O calor continuava intenso durante o dia, fazendo com que o ar dentro da casa ficasse pesado. Helena passou a deixar a porta entreaberta por mais tempo, permitindo que a brisa circulasse. O cheiro de terra seca e poeira entrava junto com o vento, misturando-se ao aroma simples da comida preparada com cuidado. Caramelo mantinha seu comportamento vigilante. Mesmo com os filhotes mais ativos, ele não se afastava. Em alguns momentos,
Parecia até brincar com eles, deitando-se próximo enquanto os pequenos tentavam subir em suas patas ou se acomodar ao seu lado. A cena trazia uma leveza que Helena não sentia há muito tempo. Paulo, que antes mantinha distância, agora já participava da rotina. Ele ajudava a trocar os panos, observava os horários de alimentação e, sem perceber, criou um apego especial por aquele filhote que antes parecia mais fraco. Sempre verificava se ele estava bem, demonstrando uma preocupação silenciosa. Apesar dos avanços, os desafios não diminuíam. A quantidade de alimento começou a preocupar Helena. O que antes era suficiente para 3, agora precisava ser dividido entre 7. Ela passou a economizar ainda mais, reduzindo suas próprias porções para garantir que os animais não ficassem sem. Decidiu então preparar doces caseiros para vender na feira da comunidade. Era uma prática comum na região, especialmente entre mulheres que buscavam complementar a renda. O cheiro de açúcar derretido e cocô fresco passou a fazer parte da rotina, enchendo a casa com um aroma doce que contrastava com as dificuldades enfrentadas. Os primeiros dias na feira foram cansativos. O sol forte, o movimento constante e o esforço de ficar horas em pé exigiam mais do que Helena estava acostumada. Algumas pessoas compravam, outras apenas olhavam. Nem todos entendiam sua motivação, mas ela persistia. Enquanto isso, em casa, Paulo assumia mais responsabilidades. Alimentava os filhotes nos horários certos, observava seus comportamentos e mantinha tudo organizado da melhor forma possível. Caramelo permanecia ao lado dele, como se supervisionasse cada ação. Uma tarde, ao retornar da feira, Helena encontrou a casa mais silenciosa do que o normal. O coração dela acelerou imediatamente. Entrou apressada e encontrou Paulo procurando por algo com expressão tensa. Um dos filhotes havia desaparecido. O desespero tomou conta do ambiente. Helena começou a procurar por todos os cantos, chamando baixo, tentando manter a calma. Caramelo, percebendo a agitação, entrou em alerta. Começou a farejar o chão, andando pela casa e depois saindo para o pequeno quintal. Os minutos pareciam longos demais. O silêncio aumentava a angústia, até que Caramelo parou próximo a um canto onde alguns objetos velhos estavam empilhados. Ele começou a arranhar levemente e a olhar para Helena. Ao se aproximar, ela ouviu um miado abafado. O filhote estava preso entre 2 caixotes, provavelmente explorando o espaço e acabou se enroscando. Com cuidado, Helena conseguiu retirá-lo, segurando com firmeza contra o peito. O alívio foi imediato. Paulo respirou fundo, visivelmente abalado. Aquela situação mostrou que, apesar dos avanços, ainda havia riscos e responsabilidades constantes. Helena percebeu que precisaria redobrar a atenção. Adaptou o espaço, fechando pequenas frestas e organizando melhor o ambiente. Cada aprendizado vinha acompanhado de um susto, mas também de crescimento. Naquela noite, enquanto observava todos reunidos, Helena sentiu algo diferente. Mesmo com o cansaço e as dificuldades, havia ali um sentimento de união que transformava tudo ao redor. O tempo seguiu seu curso e trouxe consigo dias ainda mais quentes. O sol parecia mais forte, secando rapidamente qualquer vestígio de umidade no chão. A casa de Helena, simples e exposta ao calor, exigia adaptações constantes para manter os animais confortáveis. Ela passou a molhar levemente o chão em alguns momentos do dia, tentando aliviar a temperatura e tornar o ambiente mais suportável. Os filhotes cresceram o suficiente para explorar com mais confiança. Já caminhavam pela casa, ainda desajeitados, mas curiosos. Cada canto parecia uma descoberta nova. O som dos pequenos passos e dos miados agora mais firmes criava uma rotina viva e movimentada. Caramelo acompanhava tudo de perto. Ele se mostrava paciente, permitindo que os gatos se aproximassem, subissem em suas patas até se acomodassem ao seu lado para descansar. Sua presença continuava sendo um ponto de equilíbrio dentro daquela dinâmica. Helena mantinha sua rotina dividida entre os cuidados com a casa, os animais e a venda de doces na feira. O cansaço era constante, refletido nos movimentos mais lentos e no olhar mais carregado ao fim do dia. Mesmo assim, ela não recuava. Havia um compromisso silencioso que a mantinha firme. Em uma manhã, ao se preparar para sair, Helena percebeu que a quantidade de ingredientes havia diminuído mais rápido do que o esperado. O dinheiro das vendas não era suficiente para cobrir tudo. Aquela constatação trouxe preocupação.
Ela sabia que precisaria encontrar uma forma de equilibrar melhor os gastos. Paulo, atento às dificuldades da mãe, começou a pensar em maneiras de ajudar. Passou a recolher pequenos materiais recicláveis pela vizinhança, algo comum na região, e conseguiu trocar por valores simples que ajudavam nas despesas básicas. A iniciativa dele trouxe um novo tipo de apoio, mostrando que o envolvimento ia além do cuidado com os animais. Nesse período, Dona Marta voltou a visitar Helena. Ao ver os filhotes mais fortes e ativos, demonstrou satisfação, mas também fez um alerta importante. Disse que, com o crescimento, seria necessário pensar no futuro deles. O espaço da casa era limitado e manter todos poderia se tornar inviável. Aquelas palavras ficaram na mente de Helena. Até então, ela estava focada apenas em garantir que os filhotes sobrevivessem e crescessem saudáveis. Pensar em separação parecia distante, mas agora começava a se tornar uma possibilidade real. Durante os dias seguintes, Helena observou cada um deles com mais atenção. Já era possível perceber diferenças claras de comportamento. Alguns eram mais independentes, outros mais apegados. O filhote, que antes era mais fraco, agora demonstrava força, acompanhando os outros com energia renovada. Caramelo também parecia perceber as mudanças. Ele já não permanecia o tempo todo deitado ao lado deles, mas continuava atento, intervindo apenas quando necessário. Era como se estivesse ensinando, de forma silenciosa, a importância de explorar e crescer. Uma tarde, enquanto organizava a casa, Helena percebeu que 2 dos filhotes haviam conseguido alcançar um pequeno móvel onde guardava alimentos. Embora não tenham causado grandes problemas, o episódio mostrou que o espaço já não era suficiente para conter toda aquela energia. Ela então decidiu reorganizar completamente o ambiente. Utilizou caixas, tábuas, tecidos para criar divisões mais seguras. Tudo foi feito com o que tinha disponível, mostrando mais uma vez sua capacidade de adaptação. O esforço foi grande, e o resultado trouxe mais segurança, mas também reforçou uma realidade difícil. Aquela situação não poderia continuar da mesma forma por muito tempo. Naquela noite, enquanto observava todos descansando, Helena sentiu um aperto no peito. O vínculo criado era forte, mas a responsabilidade de fazer o melhor por cada um deles começava a exigir decisões mais difíceis. Os dias passaram com um ritmo cada vez mais intenso. A rotina que Helena havia construído começou a mostrar sinais de desgaste. O corpo já não respondia com a mesma disposição, e o cansaço acumulado se tornava evidente em cada movimento mais lento. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Amanhecer. Ainda assim, ela se levantava antes do sol, determinada a manter tudo funcionando. O calor deu lugar a dias de vento mais forte, levantando poeira do chão seco e entrando pela casa sem pedir licença. As mudanças no clima exigiam novos cuidados. Helena passou a reforçar os cantos onde os filhotes dormiam, protegendo-os das correntes de ar. O ambiente mudava e ela precisava se adaptar mais uma vez. Os gatos já estavam maiores, mais independentes, explorando com confiança cada espaço disponível. Saltavam pequenas distâncias, corriam atrás de sombras e reagiam a qualquer movimento. A casa parecia pequena demais para tanta energia. Caramelo continuava presente, mas seu comportamento também mudou de forma sutil. Ele já não os tratava como criaturas frágeis. Em vez disso, começou a estimular brincadeiras, correndo lentamente para que os gatos o seguissem, como se estivesse incentivando o desenvolvimento deles. Sua inteligência e sensibilidade se mostravam em cada gesto. Paulo estava cada vez mais envolvido. O vínculo com o filhote, que antes era mais fraco, se fortaleceu de forma silenciosa. Ele o carregava com cuidado, conversava baixo e observava cada reação. Aquela conexão trouxe algo novo para dentro dele, uma responsabilidade que antes ele evitava. Apesar dos avanços, as dificuldades financeiras continuavam presentes. Em um dia de feira, Helena voltou para casa com menos dinheiro do que o esperado. O movimento havia sido fraco e muitos preferiram não gastar. Ao contar as moedas, percebeu que não seria suficiente para comprar tudo o que precisava. A preocupação tomou conta de seus pensamentos. Ela começou a fazer contas, tentando encontrar uma solução.
Reduzir mais os gastos já não parecia possível. Foi então que lembrou de algo que Dona Marta havia mencionado anteriormente, a possibilidade de encontrar pessoas dispostas a adotar os gatos quando estivessem prontos. A ideia trouxe um conflito imediato. Helena olhou para os filhotes espalhados pela casa, agora fortes, brincando e interagindo. Pensar em separação causava um aperto difícil de ignorar, mas ao mesmo tempo, sabia que talvez fosse a melhor forma de garantir que cada um tivesse espaço e cuidado adequado. Naquela tarde, decidiu conversar com Paulo. Sentaram-se lado a lado, enquanto observavam os gatos brincando com um pedaço de pano velho que Caramelo empurrava com o focinho. Helena explicou a situação com calma, mostrando as dificuldades e a necessidade de pensar no futuro. Paulo ouviu em silêncio. Seu olhar se fixou no pequeno gato que sempre ficava mais próximo dele. A ideia de se despedir parecia incomodar, mas ele também compreendia a realidade. Depois de um tempo, concordou que talvez fosse necessário. Caramelo se aproximou e se deitou entre os dois, como se sentisse a mudança no ambiente. Sua presença trouxe um conforto silencioso, lembrando Helena de que tudo que haviam construído até ali foi resultado de esforço e cuidado. Nos dias seguintes, Helena começou a observar melhor a comunidade ao redor. Pensava em quem poderia oferecer um bom lar, em quem teria paciência e carinho. Não queria tomar decisões precipitadas. Enquanto isso, os gatos continuavam crescendo, ocupando cada vez mais espaço e exigindo mais atenção. A casa, que antes parecia suficiente, agora refletia a necessidade de mudança. Helena sentia que estava se aproximando de uma das decisões mais difíceis de sua vida. O céu começou a mudar nos dias seguintes, trazendo nuvens carregadas que anunciavam a chegada de um novo período de chuva. O vento ficou mais úmido e o cheiro de terra voltou a se espalhar pelo ar, despertando lembranças em Helena de tempos em que a água era tanto alívio quanto desafio. A casa simples precisava mais uma vez ser preparada para enfrentar as mudanças. Helena reforçou o telhado com pedaços de lona guardados há anos, revisou as frestas nas paredes e reorganizou o espaço interno para evitar que a água alcançasse os cantos onde os gatos dormiam. Cada ajuste era feito com atenção, aproveitando materiais que já estavam ali, muitos deles guardados sem uso desde outras épocas difíceis. Os filhotes agora se comportavam como jovens cheios de energia. Corriam pela casa, exploravam o quintal sob supervisão e já demonstravam certa independência. O espaço, no entanto, continuava limitado e Helena sentia cada vez mais a necessidade de tomar decisões sobre o futuro deles. Caramelo observava tudo com atenção. Durante as primeiras chuvas, seu comportamento mudou novamente. Ele ficava mais alerta, caminhando pela casa, como se estivesse monitorando qualquer alteração. Em uma noite, a chuva caiu com mais força, batendo no telhado de forma intensa e constante. A água começou a se acumular no quintal e, lentamente, avançava em direção à entrada da casa. Helena percebeu o risco e se apressou para levantar alguns objetos do chão. Paulo ajudava como podia, carregando caixas e protegendo os poucos móveis. Foi Caramelo quem reagiu primeiro de forma mais incisiva. Ele começou a latir e a correr até a área onde os gatos estavam, insistindo para que Helena olhasse. Ao se aproximar, ela percebeu que a água já começava a infiltrar por uma das laterais. Sem perder tempo, Helena reuniu os gatos e os levou para um espaço mais alto, improvisado com tábuas e caixas. Paulo ajudava com rapidez, enquanto o som da chuva aumentava, criando uma sensação de urgência. Apesar do esforço, parte da casa foi atingida pela água. Alguns objetos foram molhados e o pouco que tinham sofreu danos. O cansaço e a frustração se misturaram, mas o alívio de manter todos seguros foi maior. Depois que a chuva diminuiu, o silêncio tomou conta do ambiente. O cheiro de umidade era forte e o chão ainda estava úmido. Helena sentou-se por um momento, tentando recuperar o fôlego. Sentia o peso de tudo que estava enfrentando, mas também reconhecia a força que havia encontrado dentro de si. Paulo, mais próximo do que nunca, ajudava a organizar o que restou. Seu comportamento já era outro. A responsabilidade o transformava pouco a pouco, e o vínculo com os animais reforçava essa mudança. Nos dias seguintes, a notícia do esforço de Helena começou a se espalhar pela comunidade. Algumas pessoas passaram a comentar sobre a dedicação dela, sobre como havia acolhido os gatos e enfrentado tantas dificuldades para cuidar deles.
Dona Marta foi uma das primeiras a voltar, trazendo alguns itens simples que poderiam ajudar na recuperação da casa. Sua motivação era clara: fortalecer aquele espírito de cuidado que sempre acreditou ser essencial na comunidade. Pouco a pouco, outras pessoas também começaram a contribuir. Pequenas ajudas surgiam, cada uma com seu valor. Helena percebeu que não estava mais sozinha como antes. Essa aproximação trouxe uma nova perspectiva. A ideia de encontrar lares para os gatos começou a parecer menos dolorosa, pois agora havia a possibilidade de escolher com mais segurança quem poderia cuidar deles. Naquela noite, com o som da chuva já mais suave, Helena observou todos reunidos. Mesmo com as perdas materiais, havia algo mais forte ali, uma sensação de união que crescia diante das dificuldades. Com a chegada das chuvas mais constantes, a paisagem ao redor da casa de Helena se transformou. O chão seco do lugar, a terra úmida, o mato cresceu mais verde e o som da água se tornou parte da rotina. Apesar das dificuldades que o período trazia, havia também uma sensação de renovação no ar. A ajuda da comunidade começou a se tornar mais presente. Algumas vizinhas passaram a visitar Helena com mais frequência, trazendo pequenos mantimentos, panos limpos e até restos de madeira que poderiam ser úteis. Cada gesto, por menor que fosse, fazia diferença. Helena recebia tudo com gratidão, mas também com um sentimento novo, o de pertencimento. Os gatos já estavam fortes e cheios de personalidade. Cada um demonstrava um jeito próprio de agir. Um era mais curioso, sempre explorando novos cantos. Outro preferia ficar mais próximo, buscando contato. O que antes era o mais frágil agora se destacava pela energia, surpreendendo a todos que acompanhavam sua evolução. Caramelo continuava sendo o centro silencioso de equilíbrio. Ele já não precisava intervir tanto, mas sua presença ainda guiava o comportamento dos gatos. Quando algum deles se afastava demais, ele se levantava e conduzia de volta, com paciência e firmeza. Helena começou a conversar com algumas pessoas da comunidade sobre a possibilidade de adoção. Fez isso com cuidado, observando as reações, tentando entender quem realmente demonstrava interesse genuíno. Não queria tomar decisões precipitadas, pois sabia que cada escolha teria impacto direto no futuro dos animais. Uma das vizinhas, conhecida por cuidar bem de sua casa e sempre demonstrar carinho pelos animais, mostrou interesse em adotar um dos gatos. Helena passou dias observando, conversando, tentando sentir se aquela seria uma boa decisão. Esse processo trouxe um misto de esperança e insegurança. Paulo acompanhava tudo com atenção. O apego dele ao gato que havia cuidado desde o início era evidente. Ele evitava falar sobre a possibilidade de separação, mas seus gestos mostravam o quanto aquilo afetava. Passava mais tempo com o pequeno, como se quisesse aproveitar cada momento. Enquanto isso, Helena continuava trabalhando na feira. Com o apoio da comunidade, suas vendas começaram a melhorar. Algumas pessoas passaram a comprar seus doces não apenas pelo produto, mas pelo reconhecimento de seu esforço. Isso trouxe um pequeno alívio financeiro, permitindo que ela respirasse com menos preocupação. Mesmo com as melhorias, os desafios não desapareceram. Em uma tarde, um dos gatos adoeceu levemente, apresentando sinais de fraqueza. Helena imediatamente colocou em prática tudo o que havia aprendido com Dona Marta. Preparou um espaço mais aquecido, reforçou a alimentação e observou cada reação com atenção. Caramelo permaneceu ao lado, como sempre fazia nos momentos mais delicados. Sua presença parecia acalmar não apenas os animais, mas também Helena, que encontrava nele uma força silenciosa. Depois de alguns dias de cuidado intenso, o gato apresentou melhora. Esse episódio reforçou a importância de todo o aprendizado adquirido ao longo dos meses. Helena percebeu quanto havia evoluído, mesmo sem perceber no início. A possibilidade de adoção voltou à tona com mais força. Agora, não era apenas uma questão de necessidade, mas também de garantir um futuro melhor para cada um deles. Naquela noite, enquanto a chuva caía de forma constante, Helena observou os gatos dormindo juntos, com Caramelo deitado por perto. Sentiu um aperto no coração, mas também uma certeza crescente de que estava pronta para dar o próximo passo. A manhã começou fresca, com o céu parcialmente nublado e o cheiro de terra molhada invadindo a casa. Helena sentiu que algo havia mudado na forma como os gatos interagiam com o ambiente.
Eles já exploravam os cantos da casa com confiança, corriam entre as tábuas improvisadas, subiam em pequenos móveis, mostrando uma independência que antes parecia impossível. Cada movimento deles parecia carregado de vida, uma prova visível do esforço e cuidado que Helena dedicara ao longo dos meses. Caramelo continuava atento a cada gesto, cada som. Ele circulava entre os filhotes, orientando com paciência, encorajando-os a pular com cuidado e a se aproximar das pessoas. Sua postura transmitia segurança. Helena observava com o coração apertado e os olhos marejados, percebendo quanto aquele cachorro havia se tornado parte essencial da jornada, como um guia silencioso que transformava o caos em ordem. Paulo, agora muito mais presente, parecia ter assumido um papel de mentor silencioso para o filhote que ele tanto cuidava. Ele acordava cedo para ajudar nas tarefas, verificava cada detalhe e até ensinava pequenos truques, incentivando o desenvolvimento. O vínculo entre eles se fortalecia a cada dia, e Paulo começou a entender que responsabilidade também podia ser fonte de alegria. Com o crescimento dos gatos, Helena percebeu que algumas decisões se tornariam inevitáveis. A casa já não tinha espaço suficiente para manter todos com conforto. Ela começou a preparar-se mentalmente para oferecer lares definitivos, garantindo que cada escolha fosse feita com cuidado e atenção. Ela conversou com vizinhos, conhecidos e amigos da comunidade. Alguns demonstraram interesse, mas Helena analisava cada gesto, buscando sinais de paciência e carinho genuíno. Cada visita trazia ansiedade, pois a decisão de separar os gatos, mesmo que necessária, não era simples. Em um dia particularmente quente, Helena recebeu uma visita de uma senhora idosa da vizinhança que demonstrou grande afeto pelos animais. Ela passou horas interagindo com cada filhote, conversando calmamente, acariciando-os e observando sua reação. Helena percebeu que poderia confiar nela, mas ainda hesitou, sentindo o peso da separação iminente. Caramelo parecia perceber o clima de tensão. Ele se deitou próximo aos filhotes e mantinha contato visual com Helena, como se dissesse que tudo estaria bem. Sua presença dava forças para seguir em frente. Naquele mesmo dia, um pequeno incidente aconteceu. Um dos filhotes subiu em uma prateleira instável e quase caiu. Helena, com reflexos rápidos, conseguiu segurá-lo a tempo. O coração disparado, ela percebeu que cada avanço também vinha acompanhado de riscos, reforçando a importância de cada decisão. O episódio serviu de alerta para reorganizar a casa mais uma vez, criando áreas seguras para os gatos explorarem. Cada medida tomada exigia criatividade e atenção aos detalhes. Ao cair da tarde, Helena finalmente se sentou, exausta, mas satisfeita. Observava Caramelo deitado junto aos filhotes, que dormiam calmamente após um dia intenso de brincadeiras. Ela sabia que estava prestes a iniciar a etapa mais difícil de todas, mas também a mais recompensadora. Naquele instante, sentiu que todos os esforços, noites em claro e desafios enfrentados até ali haviam mudado um lar cheio de cuidado, aprendizado e amor. Ela estava pronta para dar o próximo passo e garantir o futuro de cada pequeno ser que confiava nela. O sol da manhã entrou suavemente pelas frestas da casa, iluminando o ambiente com um brilho cálido que parecia abençoar cada canto. Helena acordou antes do costume, sentindo no ar uma mistura de expectativa e serenidade. Hoje seria o dia em que tomaria uma decisão que há meses carregava em seu coração. Cada filhote, agora crescido, mostrava sinais claros de personalidade e força, prontos para descobrir o mundo além das paredes daquele lar improvisado. Caramelo foi o primeiro a se levantar. Ele circulou pelos cômodos, observando os gatos com atenção. Seus olhos pareciam transmitir confiança silenciosa, como se dissesse a Helena que ela podia seguir em frente sem medo. Cada passo do cachorro demonstrava inteligência e dedicação, lembrando-a do quanto ele havia sido fundamental em toda a jornada. Paulo entrou na cozinha com um sorriso tímido, carregando os últimos preparativos para o dia. Ele também parecia sentir a importância do momento. Durante meses, havia se aproximado, aprendido a cuidar e criar vínculo com o filhote que mais lhe era próximo. A separação seria difícil, mas ele compreendia que era necessária para garantir um futuro seguro e cheio de amor para cada um deles. Helena organizou a casa, criando cantos acolhedores para a despedida. A primeira visita chegou, uma senhora da vizinhança que já havia demonstrado carinho e paciência com os filhotes. Ela entrou cuidadosamente, falando baixo e oferecendo gestos gentis.
Cada filhote reagiu de maneira diferente, alguns se aproximando com curiosidade, outros permanecendo junto a Caramelo e Helena, ainda inseguros. O momento da decisão exigiu calma. Helena observou cada detalhe, cada olhar e gesto, sentindo seu coração apertar e ao mesmo tempo se expandir com orgulho. Paulo, segurando o gato que tanto amava, respirou fundo, acariciando uma última vez antes de entregá-lo à nova dona. Caramelo permaneceu por perto, oferecendo conforto e segurança, como se entendesse a importância do momento. A cada entrega, Helena sentiu uma mistura de alívio e saudade. Cada filhote agora teria espaço, cuidado e carinho em lares que realmente se preocupavam com eles. Ela se lembrava das noites em claro, do calor intenso, do leite improvisado, de cada pequeno progresso que havia testemunhado. Tudo havia valido a pena. Quando o último filhote foi entregue, a casa parecia estranhamente silenciosa, mas não vazia. Caramelo subiu no sofá e se deitou ao lado de Helena. Ela sentiu seus braços envolverem o cachorro com carinho, reconhecendo nele o companheiro que sempre a guiou, protegeu e manteve firme durante os momentos mais difíceis. Paulo sentou-se próximo, compartilhando um sorriso silencioso com Helena. Não havia palavras necessárias. O vínculo criado, a responsabilidade assumida e a dedicação compartilhada já haviam transformado a todos. Mais tarde, Helena e Paulo observaram os gatos já em seus novos lares, brincando, explorando e se aninhando com pessoas que os amariam. Um sentimento de realização tomou conta dela, acompanhado de uma emoção tão profunda que lágrimas surgiram naturalmente. Cada sacrifício, cada noite de preocupação e cada esforço intenso tinha culminado naquele instante de felicidade plena. O sol continuava a iluminar a casa, e Helena sentiu que aquele lar, agora mais tranquilo, ainda guardava memórias de dias intensos. Caramelo deitou-se ao lado dela, olhos fechados, respirando calmamente. Ele, que começara inquieto, agora compartilhava de um momento de paz, resultado de coragem, persistência e amor. A história de cuidado, união e superação havia chegado a um desfecho emocionante. O esforço de Helena, a dedicação silenciosa de Caramelo e a participação de Paulo transformaram não apenas os filhotes, mas toda a vida dentro daquela casa. Era o fim de uma etapa, mas também o início de um futuro repleto de possibilidades para todos. Fim. Você chegou até aqui. Então comente a alegria, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.